Olá, gente, graça e paz. Meu nome é pastor Alex Cordeiro. Eu tô aqui dentro da igreja e eu tava analisando. Vocês repararam que ano passado a pandemia se manifestou, o coronavírus começou a matar pessoas depois do carnaval? Até o carnaval ele respeitou, mas tudo bem. Vocês repararam que em 2021 todo mundo estava trabalhando, igrejas estavam uma benção, todo mundo ganhando alma, todo mundo fazendo a tua parte, empresas trabalhando, igreja trabalhando, todo mundo trabalhando. Só que a pandemia, mais uma vez, ela respeitou a temporada da praia. Acabou a temporada da praia, voltou o coronavírus matar pessoas, né? Vamos dizer, eu sei, irmãos, muitas pessoas, inclusive amigos meus, pessoas que eu conheço, morreram com essa maldita doença, a UTI, né, superlotada. Mas por que só agora? Peraí, uma ou duas semanas, a gasolina foi a quase R$6. A gasolina tá um absurdo. Nós temos 5 carros da igreja que vivem viajando, fazendo a obra de Deus nas cidades vizinhas, e a gasolina foi a quase R$6. E por que só agora que tá todo mundo que ia começar a falar da gasolina, bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul inteiro, Paraná, os governadores, tudo combinou para pararem de falar da gasolina e começarem a falar da pandemia? Aí as pessoas dizem assim: não, mas a gente tem que pensar nos outros, na vida do próximo. Gozado, gente. Por que só agora eles pensaram na vida dos outros? Por que então eles não pensaram em fazer hospitais, UTIs, de vez de fazer estádio de futebol? Falando de estádio de futebol, sexta-feira teve o jogo do Inter, teve o jogo do Corinthians, teve o jogo do Flamengo, teve o jogo do São Paulo, e lá ninguém usa máscara, né? Até porque não tem como correr com a máscara no rosto, né? Fazem exames, se cuidam, mas quem é que não está se cuidando? Quer dizer que só o trabalhador, jogador de futebol se cuida. O trabalhador que trabalha no restaurante, que tem um comércio, que tem uma loja, esse não se cuida, né? E já foi provado que a igreja não transmite vírus. Já foi provado, entendeu? Inclusive eu estou um ano com a minha igreja aberta, fazendo obra de Deus, não teve nenhuma mortandade dentro da nossa igreja e nenhuma avassaladora peste. Entendeu? Porque o povo senta ali com a máscara, os óculos gel, senta, adora a Deus e vai para tua casa. Só que o que tem sido transmitido é quem? É a festa clandestina. Só que o nome já diz, é clandestina. Então a festa vai continuar sendo clandestina. Me perdoa a palavra. O puteiro, a zona, a bebedeira vai continuar, né? Vai continuar. Só que os fiscais, polícia, batem na porta da igreja, inclusive quase dando na cara dos pastores. Ano passado eu quase apanhei dos fiscais, me chamavam de criminoso, de assassino, vocês não têm coração. Só que eu quero mandar um recado, que a igreja, nesse momento de dificuldade, está ajudando na ansiedade, na depressão, na luta, está ativando a fé, a esperança do povo. E é por isso que as igrejas estão lotando na pandemia. As pessoas dizem, é irresponsabilidade dos pastores. Não é não, é o trabalho. Sabe por que a igreja está lotando? Está lotando mais na pandemia do que antes da pandemia, porque o povo não tem a quem recorrer. Liga a televisão, é só desgraça, é só morte, é só inferno. E chega na igreja, fala de milagre, de prosperidade, portas abertas, Deus vai salvar a tua família. Então o povo, eles escolhem, de vez de ligar a televisão e ver o inferno dentro da casa deles, eles vão para a casa de Deus. Aí as pessoas dizem assim, ah pastor, mas faz live. Quando é que live ajuda alguém? Tem um monte de pregação no YouTube, tem um monte de palavra de incentivo, de coach no YouTube, e o povo vai para a igreja do mesmo jeito, porque internet, live, vídeo não ajuda ninguém, entendeu? Massageia o ego, mas o tete a tete, a conversa, colocar a mão sobre os enfermos e o curarão, tá na Bíblia. A Bíblia fala, meus irmãos, que havia um homem chamado Saulo de Tarso, e esse homem perseguia os discípulos e perseguia os cristãos, porque eles estavam reunidos fazendo culto.
E era um decreto do imperador que não podia fazer culto, mas Saulo de Tarso começou a caçar quem é que estava fazendo culto, pegava pela cabeça das irmãs, cortava as unhas dos irmãos, matava os pregadores, e hoje tá cheio de Saulo de Tarso. E sabe o que eu impressiono? Não é só fiscal e polícia não, sabe o que eu fico impressionado? Tá cheio de Saulo de Tarso que se diz ser crente, batizado, que passa na frente da igreja, tira foto e manda pro fiscal. A igreja está aberta, eles estão aglomerando, tem que ter polícia lá, e tem gente com cara de pau que entra dentro da igreja e fala, meu Deus, não pode, tá cheia, quer dizer, ela tá ali, mas os outros não podem estar. Tá entendendo, irmão? Só que a Bíblia fala que Jesus se encontrou com Tarso e falou, Saulo de Tarso, por que me persegue? E ele falou, quem é o Senhor? E Jesus falou, sou eu, Jesus, a quem tu me persegue. Saulo estava atrás de quem estava fazendo culto. Saulo não estava atrás de Jesus, mas Jesus tomou as dores. E eu quero, como profeta de Deus aqui, dizer, para você que está perseguindo os cultos, para você que está perseguindo os pastores, as igrejas, os crentes, o Jesus desses crentes, o Jesus que encontrou com Saulo de Tarso, vai ter com vocês. E eu quero mandar um recado pro povo crente, me perdoe esses pastores, porque nós estamos vivendo a época de Saulo de Tarso, que o povo tá correndo atrás de quem tá fazendo culto, mas os discípulos não é o mesmo, porque eu tô vendo pastores covardes, gente safada, que usa o altar para pregar a palavra de Deus e na hora da luta dá o pé, fecha a igreja com facilidade e ainda apoia e diz assim, temos que ser prudente, temos que vigiar. Nunca vigiou contra o pecado, contra o adultério, contra um monte de palhaçada e quer vigiar agora contra os cultos. Vou falar pra você porque eu sou a favor do culto. Tem gente, meu irmão, tem gente que fala que pastor defende o culto por causa de dinheiro. Eu vou falar pra você porque eu defendo o culto. Eu defendo o culto porque eu aceitei Jesus dentro de uma igreja, num culto. Eu defendo o culto porque eu já vi casais indo se separar, parar na frente de uma igreja, entrar no culto e decidir ficar junto. Eu defendo o culto porque é no culto que a gente vê o milagre. Eu defendo o culto, meu irmão, porque os discípulos morreram. Pedro morreu de cabeça para baixo, muita gente morreu, inclusive Saulo de Tarso, que se converteu a Cristo e depois morreu decapitado, defendendo seus cultos que um dia ele perseguiu. Deixa eu falar uma coisa, teve crente que morreu na arena comido por leão, por fazer cultos a Deus, e vocês estão perseguindo o culto. Governador, eu quero mandar um recado pro governador em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vocês pegam qual é o partido político do governador, as eleições vai chegar e esse povo safado vão querer vir na igreja pedir voto, vão querer vir na igreja falar que defende igreja, vão querer vir na igreja dizer, meus irmãos, que igreja é uma benção. São tudo mentirosos. A igreja tem que responder na eleição. Os crentes já elegeram o Bolsonaro, que é um presidente, gostando ou não, vocês sabem que a maioria dos evangélicos elegeram, e o crente tem poder de eleger político sim, e o seu voto tem que fazer juízo. No último dia o teu voto tem que fazer juízo, nesse dia da eleição. E eu quero chamar a atenção de todo o povo de Deus. Você que é pastor, você que é crente, você que é obreiro, cuide do partido do governador. E no dia das eleições, lembre que esse partido foi contra os cultos. Porque pandemia vai ter, com igreja fechada ou aberta vai ter. Pandemia vai ter, com comércio aberto vai ter. Coronavírus vai matar. Com igreja aberta ou igreja fechada, meu irmão. Sabe por quê? Porque é um vírus. Ninguém tem cura, ninguém tem vacina. E se máscara protegesse, se álcool gel protegesse, não tava essa peste aí danada. Então deixa eu falar uma coisa pro governador, que liberou as cidades para a praia, ganhar dinheiro, e agora tá acabando a praia. Vamos fechar a igreja porque a igreja é ocupada, o comércio é ocupado. Gente, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. A Bíblia fala que ainda vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Crente que apoia essa safadeza, para mim, é desviado. Vou falar mais uma vez como eu falei do ano passado. Para mim é desviado e teria que se batizar de novo. Crente que aceita o que esses políticos estão fazendo, para mim é desviado. E fica de olho. Eu tô de olho nos prefeitos. Eu quero saber da posição dos prefeitos, porque eu sei o que eu ouvi da boca de alguns prefeitos e eu tô de olho, só tô esperando eles se posicionarem contra a igreja de Cristo. Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia desses crentes falsos que na hora da luta se volta contra a igreja.